Bom dia, amados. Queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre a graça de Deus. Um tema vital para a nossa vida cristã em Cristo Jesus. Eu vou usar como base 2 versículos apenas. O problema é que eles estão separados. Um está em Colossenses, no capítulo 1, e o segundo versículo está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Mas se você tem dificuldade aí de manusear os livros, basta abrir um, que eu tenho aqui anotado. É Colossenses capítulo 1, versículo 6. E o segundo versículo, você pode separar aí, se você tiver aquela fitinha na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. O tema, entendendo a graça de Deus. Vamos começar a entender, porque é profundo, é um mar. A graça de Deus é um mar, comparado à nossa capacidade de alcançá-la. Então, eu vou ler aqui. Esse versículo 6 de Colossenses 1, ele vem tratando acerca do Evangelho. E quando chega no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: esse Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. E isso acontece entre vós desde o dia... Agora, aqui é que vem a questão. Que dia foi esse, irmão? Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Na tradução da linguagem de hoje, fala assim: desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. E na NVI diz assim: desde o dia em que entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 2,12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Aqui vem a questão, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja então, irmãos, aqui, essa graça que foi inaugurada na cruz de Cristo, ela continua a sua ação, essa ação prossegue, e ela precisa ser conhecida. Porque se ela não for bem conhecida, ela não vai ser desfrutada em plenitude. E nós vemos aqui Deus investindo nisso, Deus investindo para que nós conheçamos a graça em toda a sua profundidade. E para isso Deus nos deu o Espírito Santo. Esse é um ministério importante do Espírito Santo, nos conduzir a esse conhecimento da graça que há em Jesus Cristo. Aqui em Coríntios 2,12, você que abriu aí, se a gente voltar um pouquinho no verso 9, 1 Coríntios 2, verso 9, olha o que o texto diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse é um texto muito usado em referência ao céu, mas aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não está falando do céu. Se você tem aí, se a sua Bíblia aí é da linguagem revista atualizada, como a minha aqui, você vai ver aí o título. O título não está tratando do céu. Paulo não está tratando a respeito do céu. 1 Coríntios, eu nem abri ainda. Mas ele está tratando aí da pregação do Evangelho, não é? Aqui, o título que tem aqui na Bíblia: o caráter da pregação de Paulo. E em seguida,
a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, ele está falando do mover da pregação do Evangelho e do trabalho do Espírito Santo entre nós. Então, irmãos, essa coisa que o coração não penetrou no coração, nem na mente, que os ouvidos não ouviram, e que fala aqui nesse texto, lembra a gente tendo aqui na bateria uma criança pequena, como vocês estão cansados de ver, tocando com a maestria que a gente fica abismado. Fala de mulheres que trabalham fora e lidam com os afazeres da casa, e mesmo assim encontram energia para preparar um encontro para centenas de crianças. Fala de pessoas que chegam cansadas do trabalho, e mesmo assim ministram na sua célula até depois da meia-noite. Esse texto está falando disso que o Serginho falou aqui, que vai dar certo. Porque o sumo pastor das ovelhas, Senhor Jesus, ele falou assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Nenhum pastor sensato faria isso, seria um desastre total, absoluto. Mas o nosso pastor, ele fala: eu envio vocês assim porque vocês vão ver que eu sou o único capaz de livrar ovelhas no meio de lobos. Né? Todo esse poder que está disponível para a igreja, ele precisa ser desfrutado em plenitude. E nós precisamos estar atentos para discernir isso que está acontecendo no nosso meio. Infelizmente, para muitos, a graça é apenas favor imerecido. Só isso, nada mais que isso. Para outros, a graça é uma espécie de amortecedor que trabalha na oscilação de altos e baixos entre pecado e santidade. Para outros, a graça faz acreditar, faz pensar que não existe mais lei. Para esses, a lei teria sido pregada na cruz. Mas nós sabemos perfeitamente, irmãos, que a lei do Senhor é eterna, ela jamais passará. O que ficou cravado lá na cruz não foi a lei, foi a culpa. Ninguém poderá ser condenado sem culpa. E essa questão do fim da lei que Paulo tanto falou, ela diz respeito ao aspecto de que o nosso acesso, a nossa comunhão a Deus não está baseado na lei. Esse nosso relacionamento com Deus está baseado na graça que há em Cristo Jesus mediante a fé. Então veja, irmãos, que as pessoas distorcem muito a doutrina da graça. Paulo foi aquele que mais escreveu e pregou sobre a graça de Deus. Na verdade, antes de Paulo, praticamente não existia a pregação da graça de Deus. E já naquela época, as pessoas começaram a distorcer o ensino da graça. Eu vou ler aqui uma passagem interessante de Romanos, capítulo 3, versos 7 a 8. Vou ler na linguagem de hoje, para vocês verem com mais clareza. Paulo se referindo a essa distorção que as pessoas faziam do ensino da graça. Diz o texto: mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal, para que desse mal venha o bem? Alguns têm me caluniado, dizendo que eu afirmo essas coisas, porém, eles serão condenados como merecem. Então, esse era o pensamento, que Paulo estava dizendo heresias, incitando as pessoas a fazerem o mal para receberem o bem de Deus. Tiago, o próprio Tiago, que foi o pastor da igreja de Jerusalém lá no início, olha só o que ele disse para Paulo. Ele chegou para Paulo e falou: olha, Paulo, eu tenho ouvido boatos de que você fala contra a lei de Moisés e contra o templo, mas faz o seguinte: raspa o cabelo como os que vivem debaixo da lei,
e faze os teus votos todos, segundo a lei, e assim todos saberão que não é verdade o que dizem a teu respeito. Essa passagem está lá em Atos 21, 17 a 26. E por estranho que pareça, irmãos, Paulo fez isso mesmo. Ele foi, raspou a cabeça, fez os votos, entrou no templo, só que ele se deu mal. Ele se deu mal, seria melhor que ele não tivesse entrado no templo naquele dia. Mas isso é outra questão, né? Quem quiser saber mais, leia lá em Atos 21, esse episódio. Pedro também, aquele que falou, que teve aquela inspiração de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro também lutou com essa questão da graça. Lá em 2 Pedro 3, 15 e 16, eu vou ler na linguagem de hoje, olha o que Pedro fala. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Então, Pedro aqui admitindo que a pregação da graça é algo difícil de entender e que não raro as pessoas distorcem no entendimento. Irmão, se Pedro, que andou com Jesus, ele teve dificuldade de discernir a graça de Deus, não é surpresa, então, que a mensagem de que todo crente é um dispenseiro da graça de Deus seja tão atacada. Nós que estamos no grão há mais tempo, a gente sabe que há 10, 20 anos atrás, os pastores resistiam à ideia de que um crente pudesse ministrar numa célula. E os crentes, por outro lado, também resistiam à ideia de que eles poderiam praticar os atos que o pastor pratica. Sendo que essa não é uma visão nossa aqui do grão de mostarda, essa é uma visão apostólica. Cristo em vós, a graça operando em vós. Então vejam, irmãos, que vem de longe essa resistência em fluir na graça de Deus. Essa visão que ela é de viver o evangelho da graça de Deus. Como falou o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 1,12, ele disse, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Veja aqui, a questão de consciência, de entendimento. Que consciência é essa? De que com santidade e sinceridade de Deus, não na sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Então essa é a nossa riqueza, irmãos, que o Senhor trabalhou, Deus trabalhou, enviando o Espírito Santo para que a gente flua nisso. Mas essa riqueza que foi dada à igreja, ela está sendo prejudicada por uma questão muito prática. Simplesmente pelo fato de que, infelizmente, estando no Novo Testamento, alguns ainda andam no Velho Testamento, na mentalidade, na prática do Velho Testamento. E eu não estou, irmão, nem me referindo aqui às heresias que a gente vê pela televisão, da Arca da Aliança entrando, com o pessoal vestindo estola sacerdotal, o culto que não é um culto cristão, é um culto judeu, é o judaísmo, nem evangelho é. Não estou nem me referindo a essas heresias que as pessoas trazem como se fosse o evangelho, mas questões de ordem prática, como, por exemplo, as pessoas terem medo de ministrar. Essa é uma evidência que a gente não percebe, mas que, no fundo, você está dizendo que você ainda está no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus não habitava, Ele visitava. Então, se a pessoa tem medo de ministrar numa situação que ela é chamada, ela olha para trás e vê que ela não cumpriu a lei. O que a lei faz? Ela exige, primeiro mandamento, amarás ao teu Deus.
e ela olha para trás e vê que a exigência, aí a pessoa vê que a exigência da lei não foi cumprida à risca, amarás o teu Deus. Ele lembra que ele não leu a Bíblia, que ele não priorizou a Deus, ele priorizou um prazo que ele tinha lá na empresa. Ele lembra um tanto de coisa, o inimigo vem acusando, e aí a pessoa se vê desamparada para ministrar. Às vezes até uma coisa simples, como aqui uma abertura de uma celebração, a pessoa, não, eu não estou pronto. A pessoa fala, não estou pronto, é porque ele não está se sentindo digno. Por quê? Porque a mente dele está trabalhando na lei, não na graça, a graça que capacita de forma extraordinária. Então, Deus, irmãos, Ele vive em nós, o Espírito Santo vive em nós, Ele não apenas visita o crente. Outra, inclusive, é a questão de não entender o amor, né? Como eu estava falando, a lei fala, amarás, é ordem, amarás o Senhor teu Deus. E a lei e a graça, como é que ela faz? Ela fala lá em João 4,10, 1 João 4,10, nisto consiste o amor, mas não é o seu amor, é o amor de Deus. O que ele fez? Nos amou primeiro. E quando você entende que você foi amado primeiro, você consegue amar naturalmente. Quem é casado sabe que o quanto o amor cresce entre casais quando você recebe expressões de amor. Às vezes a gente acha que o amor consiste lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, né? Na verdade, ali é a descrição de como o amor se opera, mas o amor consiste em que fomos amados primeiros. Vocês aí, com certeza, se lembram do filho pródigo, né? A parábola lá de Lucas 15, daquele menino safado, né? A verdade é essa, ele pede o dinheiro do pai antes do pai morrer, gasta tudo na orgia, fica na miséria, e aí um dia ele fala para si mesmo, o quê? Ficar passando fome aqui? Eu vou voltar, vou ser empregado do meu pai. A Bíblia nem fala que ele se arrependeu, irmãos. A Bíblia fala que ele teve um raciocínio lógico. Para que passar fome se eu posso ter vale alimentação? E aí irmãos, aquele moço, na época que a parábola foi contada, a época da lei, ele teria que ser morto. Eu vou ler aqui o texto da lei. Olha o que a lei fala sobre esse menino. Deuteronômio 21, 18 a 21, fala assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Era exatamente o caso do menino safado lá, do filho pródigo. Mas aí, irmãos, o que o pai faz? O pai, quando vê ele chegando de longe, corre para abraçá-lo. Eu vi um comentário muito interessante dessa corrida do pai. A gente não percebe. Quando o pai corre para o filho, ele abre mão da sua glória. Porque na época existia aquele vestido comprido. Os homens de posses, os homens ricos, eles tinham vestes compridas, toda elaborada. E aquele pai, para correr, ele teve que pegar a barra do vestido e levantar, para poder abrir a passada. Quem é mulher e usa vestido longo sabe bem o que é isso, né? Então o pai teve que abrir mão da sua glória para correr, porque ele mostrou as canelas, né? Como diz. Ele mostrou a sua nudez ali para correr. Então esse é o amor que nos constrange a amar a Deus, né? A graça nos chama ao convite de corresponder a um amor
que foi dispensado a nós quando éramos como esse menino Peralta aqui. Outra coisa que a gente faz sem perceber é essa questão de que no Velho Testamento haviam intermediários entre Deus e os homens. Hoje, quando você encontra um jovem, ou até uma criança mesmo, que tem aquela sede de Deus, a gente comenta automaticamente, esse aí vai ser pastor. Como que se as pessoas que amam a Deus e que se dedicam a Deus fossem os pastores. Como se aquela criança, aquele jovem, não estivesse sendo um crente normal, né? Entre aspas, né? Então, é aquela mentalidade antiga de que existem crentes especiais, pessoas que são intermediários entre Deus e os homens. É muito comum as pessoas pedirem direção ao pastor sem nem terem orado antes a Deus. Não oram justamente porque se sentem desmerecidas de levarem as suas questões em oração. Então, é uma forma involuntária, a gente se priva da graça de Deus por estar com a mente da religião, não é? Porque essa questão do merecimento é uma marca registrada de todas as religiões que existem. E a pessoa confunde o evangelho da graça de Jesus com religião e se comportam, então, na limitação da religião. E eu quero falar de uma forma bem particular nessa manhã, irmão, sobre o dano de se apegar ao merecimento. Nos separamos do favor de Deus quando nos apegamos ao merecimento. E por uma razão óbvia, quem está atrás de reconhecimento não aceita favor. O que Deus tem para a nossa vida é favor, é graça, não é salário, não é recompensa, não é reconhecimento. Então, a conclusão lógica é que só recebe favor aquele que sabe que não merece. Isso aí a gente, na vida prática, toda vez que você foi favorecido, você estava lá todo humildezinho, porque você sabia que você estava pedindo exceção, não é? E você recebeu de bom grado aquele favor, porque você sabia que não merecia. Então, é para esses que não merecem que o favor de Deus vem. Jesus tinha um apelido muito interessante, era amigo de pecadores, porque quando Jesus falava, os pecadores se ajuntavam em torno dele para ouvir, porque eles sentiam que o erro deles não era grande demais para estar junto do Mestre. Na verdade, eles até sentiam que podiam se aproximar. Jesus falava com tamanha graça que os religiosos apelidaram ele assim, amigo de pecadores. Romanos, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Romanos 4, verso 4 a 5, diz claramente como é que Deus traz o seu favor aos homens, com uma argumentação muito simples de entender. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Uma coisa que a gente estremece, né? Deus que justifica o ímpio. É como se, quando Ele nos amou primeiro, a gente não fosse 100% pecador, a gente fosse talvez 30%, né? Então ainda tem crente que estremece quando lê isso aqui. O nosso Deus é aquele que justifica o ímpio que tem fé em Jesus. Alguns se chegam a Deus baseado naquele versículo que diz assim, faz a tua parte que a minha te darei. É um versículo que não está nem na Bíblia, mas que a gente gosta muito. Faz a tua parte que a minha eu te darei. É uma mentalidade capitalista diante de Deus. E esses de nada vão receber da parte de Deus com essa mentalidade. Porque Deus jamais abençoa quem merece. Temos visto pessoas se frustrando com a igreja, com os irmãos, com tudo, porque estão cheios de merecimento, não é?
lá em Hebreus 12, fala dessa questão da autojustiça e diz que isso só traz raiva, rancor, dissensão, a pessoa se apegar ao merecimento. Mas a gente fica angustiado, né, quando vem um aqui e diz que Deus só vai abençoar os que não merecem. A gente fica muito angustiado com isso. Olha só o que Jesus falou sobre isso, irmãos. Vamos trazer aqui a Escritura. Mateus 20, 15. Jesus faz uma pergunta intrigante para nós. Ele diz: são maus os teus olhos porque eu sou bom? Você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Isso aqui em referência àquela parábola dos trabalhadores. Os irmãos vão se lembrar bem dessa parábola. Eu estou vendo aqui, nós não temos visitantes aqui, assim, não estou vendo ninguém assim que não tenha conhecimento de Bíblia, né? A parábola diz o seguinte, que um senhor da vinha saiu para regimentar trabalhadores e ele buscou alguns cedo de manhã, bem cedinho mesmo. E lá para as 9 horas da manhã encontrou outros e os trouxe para a vinha para trabalhar. Meio-dia encontrou outros, convidou também. 3 horas da tarde encontrou outros, convidou de igual modo. E já próximo das 17 horas, faltando 1 hora somente para acabar o dia, arregimentou outros tantos. E na hora de pagar o que era devido, que era uma moeda de prata, 1 denário, aquele senhor da vinha disse aos seus empregados: paga primeiro pelos últimos. E foi pago 1 denário para aqueles que tinham trabalhado menos de 1 hora e pouquinho. E aí os outros ficaram animados porque imaginaram que iriam ganhar 12 vezes mais, né? E todos receberam a mesma quantia, então eles se indignaram, e aí veio a pergunta: vocês estão me considerando injusto? Os olhos de vocês são maus para com a minha doutrina, porque eu sou bom? É assim que a gente se comporta, né? Nossos olhos são maus para com o nosso Senhor, porque o nosso Senhor é extremamente bom, e a gente fica indignado com tanta bondade. A verdade, irmãos, o princípio que está nessa parábola é que aquele empregado que trabalhou 1 hora, se ele recebesse 12 avos de denário, o que ele ia aproveitar disso, irmãos? Deus, ele não está fixado no nosso merecimento, ele está fixado na nossa necessidade. O apóstolo João, depois do apóstolo Paulo, eu creio que João foi o apóstolo dos 12 que melhor entendeu a graça, que mais falou sobre o amor de Deus. E eu quero, Pedro, vamos rodar o vídeo A. O vídeo A vai mostrar como é que João se comportava diante da graça de Deus lá em Pátimos. É a cena de um filme, é uma cena fictícia, mas que traz à tona esse coração de João para com a graça de Deus. Pode rodar. Temos que mantê-los vivos por hora. Vamos, escriba. Até tu precisas comer. Este é para ti, Teófilo. João, estou até com medo de chamá-lo pelo teu nome. Jesus nos salvou e trouxe a ti, seu último apóstolo, aqui neste buraco. Por quê? Dê-me esta tigela. Vamos. Isto é suficiente para você, velho. E consideres isso um presente. Pelo pouco que tens feito na mina.
Assim tu só adquires mais inimigos. Estás sem forças, Demétrio. Gostaria de ter a tua força. Ah, minha força. Minha força não vem de mim. Vem do Senhor. Quem está sem entender a graça está sem a força que Paulo recomendou a Timóteo. Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Às vezes nós passamos por pessoas, situação ruim, e dizemos no nosso coração, eles merecem estar aí, eles fizeram por onde estar nessa situação, e isso nos desumaniza terrivelmente, irmãos, porque nos afastamos do senso da graça de Deus e nos apegamos ao senso do merecimento. Alguns chegam a dizer, olha, gente, eu não sou abençoado de qualquer jeito, teve um preço de obediência, e se você quer ser abençoado também, paga o preço de obediência. Né? Pessoas cheias de autojustiça, pessoas que às vezes se apegam a ministérios, se apegam à obra que estão fazendo em nome de Jesus, mas cheias de merecimento, e nisso dão espaço a contendas, a invejas, a todo tipo de coisa que não é da vontade de Deus. Eu quero trazer um último vídeo, bem curtinho, 2 minutos. É o depoimento de um irmão lá de Recife, o Marco conhece bem a área, né, lá de Recife. Um irmão que lutou muito, com muito esforço na obra, e de repente ele caiu em si, que ele estava alimentando o merecimento exagerado do seu coração. Vídeo B, por favor, Pedro. E aí vai meu testemunho. Eu fui seminarista em Recife. Em 1996, eu saí de Fortaleza e fui para Recife fazer o seminário. Seminário de manhã, de noite, aula todo dia, trabalhando lá em Recife. E eu queria uma igreja. E como seminarista que tinha uma carreira pela frente, eu queria uma igreja que pudesse me dar alguma coisa que servisse para me sustentar. E aí chegou uma época na minha caminhada, na minha história, eu já 1 ano e meio trabalhando em igreja. E eu trabalhei numa igreja que era uma zona rural lá de Recife, indo para Caruaru. E você parava assim, aí visitava um irmão numa casa, aí andava assim. Não tinha a casa vizinha, não era vizinho não, entendeu? Era assim, tinha que andar até não sei aonde, para poder chegar na outra casa lá, e fazia um culto lá. Aí o irmão tal está doente, quer lá, onde é, irmão? É bem ali. Aí você saía, passava a noite matando muriçoca nas pernas, fazia um culto numa estrutura assim, muito abençoada, com o cara lá da roça sentado e tal, e a gente fazia. Depois eu fui trabalhar numa congregação que era lá em Cajueiro Seco. Em Jaboatão dos Guararapes, saindo, já chegando ali para o final das quebradas lá. E eu era 24 quilômetros do seminário para chegar na congregação. Ia lá fazer o trabalho nessa congregação, dirigindo a congregação, e eu tocando violão, e eu pregando, vocês imaginam. E aí eu estou lá nessa luta. Depois eu vim trabalhar aqui em Fortaleza, era final de semana, pegando Guanabarazão, 12 horas para cá e 12 horas para lá. E eu não recebi nesse tempo todinho absolutamente nada. Nada. Era assim, boto R$20 aí para combustível, a passagem é quanto? É tanto. Eu não estou reclamando não, estou contando a história que Deus tinha que fazer isso comigo. Deus tinha que fazer isso comigo. Aí apareceu um amigo meu lá, o cara tinha chegado, tocava teclado na igreja. Aí ele chegou e disse, rapaz, eu estou na minha igreja lá tocando, arranjei uma igreja aqui para tocar, sou tecladista da igreja, e eles estão me dando uma gratificação de R$500. Irmãos, deu uma coisa ruim aqui dentro. Deu uma coisa ruim aqui dentro, eu disse, tu está ganhando R$500? O cara era calouro. Eu quase no 3º ano de seminário, já conhecendo os teólogos tudinho, doutrina batista decorada na língua. E eu olhei para aquilo e disse, Deus está errado.
Está errado esse negócio. Depois lá na frente, eu fui conversar com esse cara. Ele foi para o seminário e a igreja cortou a verba dele com 6 meses que ele estava lá. E ele não tinha como se sustentar. Ele não tinha como se sustentar. E eu lhe disse, eu estou reclamando de quê? Porque minha avó paga meu seminário, o meu pai me manda R$350 por mês, que naquela época era um dinheirão, mas era mesmo, era alguma coisa. E eu estou atrás do mérito. Mas Deus não está olhando para o mérito. Deus está olhando para o que as pessoas precisam. Aquele cara estava recebendo, não era porque ele tinha mais mérito ou menos mérito, mas era porque ele precisava. Irmãos, tem 2 motivos básicos para Deus não levar em conta o mérito. Para isso não funcionar com Deus. O primeiro motivo é teológico. Romanos 11:6, Paulo diz, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. E o segundo motivo é lógico, nós não merecemos mesmo. Qualquer coisa que você faça para agradar, para impressionar a Deus, essa coisa saiu de Deus. Se você canta bonito, saiu de Deus o dom, o talento. Se você fala bonito, saiu do seu cérebro que Deus fez, Deus moldou. Não há nada de interessante que façamos que não tenha saído de Deus. É uma vaidade sem tamanho a gente achar que vai deixar Deus impressionado, de boca aberta, assim, nossa, espantado, né? Mas, por curioso que pareça, acontece, na Bíblia tem relatos de Jesus se impressionando. E a gente tem que ser honesto e trazer para a igreja que nosso proceder com Deus pode deixar o Senhor muito feliz, muito impressionado. Né? É pela graça, Deus se impressiona conosco pela graça. E se tem uma coisa que impressiona a Deus, é um coração cheio de fé. Lá em Lucas 7, de 1 a 10, tem uma história linda de um oficial romano que ele vem pedir pelo seu servo muito estimado que estava enfermo, só que ele não pede a Jesus, ele pede aos anciãos que peçam por ele. E os anciãos chegam a Jesus dizendo, olha, atende ele, porque ele merece, ele é digno, ele é amigo nosso, ele construiu a sinagoga. Então eles vão a Jesus certos de que aquele homem estava cheio de mérito para receber uma graça, uma bênção. Só que quando Jesus se dirige àquele centurião, ele se diminui e diz, não sou digno que entres na minha casa. E diante dessa grande fé veio acompanhada a declaração, mas tu podes, manda apenas uma palavra e será feito. A gente vê aqui, onde há uma grande fé, existe uma diminuição, não há como ter fé em Deus sem se diminuir, sem reconhecer nossa posição. Não há como ter uma fé genuína sem declarar também, sem proclamar que é em Deus que tudo é possível, que é em Deus que tudo é belo, que tudo se transforma, que é em Deus que está a nossa admiração, a nossa capacidade. Uma declaração após a outra, onde há fé. Isso impressionou Jesus, um ambiente de uma fé genuína. E tem um segundo grupo que impressiona a Deus, que é aquele de coração contrito, quebrantado, humilde, arrependido. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. E o que Jesus falou, irmão, sobre esse segundo grupo de pessoas humildes, quebrantadas, arrependidas? Eu vou ler aqui, Lucas 17, de 7 a 10. Jesus falou assim, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura,
ou em guardar o gado. Lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deviam fazer. Lógico, o que se espera de um serviçal é que ele sirva. Ninguém vai ficar abismado de encantamento porque um servo está servindo, não é? E aqui Jesus não está fazendo uma ofensa. Jesus não está chamando aquele que serve de inútil, mas ele está nos orientando, nos exortando a enxergar e confessar essa atitude de inutilidade. Cumpre a nós, como servos de Cristo, tanto enxergar quanto confessar essa nossa inutilidade. Jesus não está falando aqui para os que se negam a servir, mas ele está falando para aqueles que, tendo feito tudo quanto vos foi ordenado, todos aqueles que estão servindo. Então, esse é o desafio do servo, é o desafio de trabalhar não em vista do salário, não em vista daquilo que se almeja adquirir, e aqui eu vou arriscar uma heresia, isso é uma coisa minha, não é bíblica. Nem o salário do céu, eu entendo, me perdoe se eu estiver errado, eu entendo que a pessoa que serve a Deus para alcançar o céu, ele ainda não está no coração correto. Nós trabalhamos para ver a Jesus. A Bíblia fala que o sumo bem, a alegria de Deus é o Filho, e tudo que existe, passou a existir, é por Ele e para Ele, e a Bíblia toda fala dEle, e o nosso desejo supremo é ver a Jesus, estar com Ele. Quem ama quer estar presente. Você que ama aí o seu cônjuge, você sabe que você não ama por causa da conta bancária do seu cônjuge, por causa da família do seu cônjuge, por causa de tanto. Você ama porque você quer estar junto. E a riqueza de quem ama é simplesmente estar perto, estar junto. Então eu entendo assim, o crente que trabalha para andar em ruas de ouro, para não ter que pagar boleto, ficar na boa no céu, ele não está numa motivação ainda aperfeiçoada. Né? Então, em nome de Jesus, a gente não pode servir a nenhum interesse próprio nosso, nenhum propósito de bem-estar, nada que não seja amar a Deus. Quando você serve, o seu salário é que com o seu serviço você está dizendo a Deus: eu te amo. Esse é o salário de quem serve. É como o ministério do Espírito Santo, ele nos ensina muito como deve ser o nosso ministério. O ministério do Espírito Santo é servir de um holofote para iluminar Jesus. Se você viu a Jesus, se você teve encontro com Jesus, é porque lá estava o Espírito Santo iluminando Jesus. O holofote não ilumina a si próprio, ele não trabalha para si próprio. E da mesma forma, se o Espírito Santo habita em seu coração, você vai fazer o trabalho que o Espírito Santo faz, você vai apontar para Jesus, tudo para a glória dele. E o terceiro grupo de pessoas, irmãos, que encantam a Deus, eu vejo aqui como uma decorrência dos dois primeiros grupos. Esse terceiro grupo é aquele que tem um coração desprendido e generoso. E aí a gente traz a história da viúva pobre. Ela parece que só tinha aquela moeda na vida e ela deu aquela moeda. Está lá em Marcos 12, 41, 44. E nessa história da viúva pobre, todo mundo conhece, né? Não precisa ler. A gente vê a graça de Deus para dar tudo quando tudo dizia que não poderia dar. A graça de dar tudo
quando tudo dizia que você não podia dar. Lá em 2 Coríntios 8 tem a história tremenda dos irmãos macedônios que, em extrema pobreza, participaram da graça da generosidade. Eu tive pesquisando sobre a Macedônia, até hoje é um dos países da Europa mais pobres que tem, a Macedônia. Profunda pobreza, irmãos. O que é profunda pobreza? Eu creio que é aquela pobreza em que muitas vezes falta para as necessidades básicas. Falta tudo. Mas eles puderam expressar a generosidade. E a gente sabe que a graça é essencialmente generosa. E é a graça que capacita. Quem não pode dar nada, contribuir. E a Bíblia, o texto lá de 2 Coríntios 8, diz que não era só extrema pobreza, eram também em prova de tribulação, diz o texto. Irmãos extremamente pobres e em prova de tribulação, mesmo assim deram generosamente. Deram acima do seu poder. O poder é esse, que faz as pessoas darem acima do seu poder, a graça. A graça foi manifestada para fazerem o que não poderiam fazer na sua própria força. O que lhes deu acesso a essa graça foi o seu coração voluntário. Eles pediram com muitos rogos essa graça. E aí, irmãos, o que não era se fez. O que não poderia se tornar, tornou-se. Isso é a graça. Isso é o que está reservado a cada um de nós. O que não podia se fazer, se fez. O que era impossível, se tornou. Quando a gente entende que Deus providenciou o Espírito Santo para estar coladinho com a gente, dentro de nós, para que essas coisas acontecessem, nada segura o povo de Deus. E aí a gente vai entender que a graça é antes de todas as coisas. Quando nada existia, e Deus, como Criador, do nada fez que tudo passasse a existir, a Bíblia diz que Ele criou pela palavra do seu poder. Lá em Hebreus, pela palavra do seu poder, Deus criou. O que não podia existir, passou a existir. Mas o mistério nisso, irmãos, é que antes da palavra de poder, teve que entrar a graça. A graça concordou em ser entregue como sacrifício para que houvesse a criação. Aí nós sabemos que antes da criação do mundo, o Filho se ofereceu para ser sacrificado pela redenção da criação. Esse texto eu quero ler porque talvez nem todos conheçam. 2 Timóteo 1,9 fala: o Evangelho segundo o poder de Deus, Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Cristo. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz: o precioso sangue de Cristo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, irmãos, a graça ela é um oceano, é um mar. Tudo o que existe é graça, essa luz, essas flores, tudo que foi criado passou a existir. Deus teve que tirar de si, foi uma doação, foi uma entrega. O caos passou a existir, e o caos está cheio de luz, de vida. Mesmo as pessoas que rejeitam a Deus, elas respiram, elas se alegram, elas desfrutam alegria, elas... É uma graça comum, que se diz, A graça comum está em torno de nós. E é outra coisa que a gente precisa ter sensibilidade para receber. Às vezes a gente sai de casa chateado, com tanta coisa na cabeça, e a gente
esquece de olhar para o horizonte, para as estrelas, para as flores, para os pássaros, para a vida cheia de luz, de vida, de graça de Deus. Então eu quero já chegar aqui ao final, irmãos. Mais uma vez dizendo aos irmãos, cuidado, irmãos, com o senso de merecimento. O senso de merecimento é perigoso. Lá em Gálatas 5:4 tem uma orientação muito séria para nós. Fala que a pessoa que desceu ao nível do merecimento, porque quem está na graça está elevado, quem se apega ao merecimento decai, ele cai de nível. Gálatas 5:4 diz que de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos no mérito próprio. No texto está escrito, na lei, né? Mas a gente pode traduzir como o mérito próprio. E o texto conclui, da graça decaístes. Lá na Bíblia, Old King James, aquela de 1611, ela fala assim, Cristo tornou-se sem efeito para vós. Irmãos, que coisa mais triste, nos dias que você precisa de direção de Deus para a sua vida, Cristo ter se tornado sem efeito para você. Olha que desgraça, né? Você está sendo ministrado, o poder de Deus em volta ali, mas Cristo se tornou sem efeito para você, porque você está no merecimento, você decaiu da graça, a graça não te alcança, ela não chega até você. Um dos textos mais tristes da Bíblia é lá Jeremias 17, versos 5 e 6, diz assim que aquele que confia, maldito o homem que confia no homem, faz de si mesmo o seu braço forte, esse será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que coisa triste, irmão, triste. Não é que a bênção não vem a ele, aqui está dizendo que ele não verá quando vier o bem a ele. A graça visita essa pessoa, mas ele não enxerga como graça de Deus. Aí a pessoa vai embora e vai abençoar outro lá na frente. E aí o fim de uma pessoa dessa é de ser um arbusto, veja, não é nem árvore, é um arbusto solitário em terra seca. Então, irmãos, concluindo, eu acho que a mensagem é essa que eu queria passar. Concluindo, irmãos, a graça não torna as boas obras desnecessárias. A graça torna as boas obras possíveis. A graça é uma força capacitadora. Toda vez que você se sentir sem forças, João perguntou a Demétrios, está sem forças, Demétrios? Né? Toda vez que se sentir sem forças, lembrem que a nós foi dada a graça, que ela é capacitadora. A graça não torna a obediência desnecessária, a graça torna a obediência possível. Pastor Daniel pregou aqui que nós devemos ser servos operosos e praticantes, né? Não apenas ouvintes da palavra. Agora, não tente fazer isso na força do seu braço, não tente. Peça graça a Deus para ser operoso e praticante da lei do Senhor. A nossa obediência não é para obter merecimento, mas para dizer, eu te amo, Senhor. Amém. Irmãos, nós ainda nem saímos daquilo que eu creio que é o nosso desafio, de ter cada um de vocês numa célula. Mas está diante de nós o desafio de que cada um de nós flua nos diferentes dons que a graça tem para nós. A graça, ela opera na vida do crente através dos dons. No nosso relacionamento com Deus, a gente interage frutificando nos dons, né?
como eu falei, criancinha na bateria, tem dom para todo mundo. Que o Senhor nos dê essa sede de fluir naquele dom que o Senhor quer entregar para nós.